teve vontade de criar um mundo fictício totalmente do zero? Criar não só os mapas e os lugares, mas também os povos, as línguas, os conflitos e principalmente os segredos que esse mundo esconde? Se a resposta para isso for sim, ou até se não quiser de fato criar, mas tiver interesse em saber como é que funciona esse processo criativo, esse aqui é o Projeto Monsorri, um cenário de campanha que a gente vai criar aqui no canal em tempo real a partir de agora, e que no futuro vai servir como cenário para os RPGs que a gente vai jogar por aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse quadro é demonstrar na prática como é que funciona a construção de um cenário de fantasia completo, com política, religiões, tecnologias, fauna, flora, biomas, culturas, pessoas, países, conflitos, filosofias e tudo mais que existe no mundo. Inclusive uma certa dose de magia. E o melhor de tudo é que a gente vai ver esse mundo evoluindo ao longo do tempo, inclusive com algumas decisões coletivas aqui do canal, porque talvez a gente acabe adicionando algumas sugestões do público. Mas antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar esse mundo, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais que são os elementos centrais desse mundo e quais que são os temas que eu quero abordar. No nosso caso, eu quis construir um mundo que na verdade está surgindo por cima de um outro mundo que já existiu antes, porque eu acho muito interessante esse conceito do pós-apocalipse. O apocalipse é a destruição. O pós-apocalipse é como as pessoas lidam nesse período imediatamente depois. O pós-apocalíptico é como que eles reconstroem a civilização. E isso faz com que esse cenário seja um pós-apocalíptico. Porque rolou uma destruição, só que isso aconteceu muito tempo atrás. A sociedade que existia antes caiu. Por um longo tempo eles ficaram vivendo nos escombros dessa sociedade anterior, só que depois de um tempo eles começaram a reconstruir uma nova sociedade. E de lá pra cá já se reconstruiu o suficiente para que eles esquecessem completamente o que veio antes. Essa destruição já virou uma lenda, já virou uma coisa que ninguém sabe se realmente existiu ou não, é uma coisa de muitas gerações pra trás. Só que de vez em quando a rapaziada dá de cara com uma ruína meio esquisita, com algum artefato que dá pra ver que é antigo, só que é avançado demais. Mas essa aqui é a concepção por trás do cenário, é o esqueleto que vai dar sustentação para o que vai ser construído a partir disso. Agora, se a gente for falar sobre o período atual desse mundo, tentar fazer algum paralelo com a história do nosso mundo, já vai ser difícil encaixar em um período específico, porque algumas coisas variam muito. Mas se eu tivesse que fazer esse paralelo, eu colocaria alguma coisa como uma mescla entre um renascimento, uma era de ouro islâmica e alguma coisa parecida com uma proto-revolução industrial, embora não seja uma industrialização de fato. A parte do renascimento, tanto europeu quanto islâmico, faz mais sentido porque esse é um detalhe importante desse cenário. Depois que rolou aquela destruição lá atrás, a maior parte do conhecimento se perdeu completamente. Só que agora, pela primeira vez na história, as instituições focadas em produzir conhecimento estão ganhando força suficiente para que elas se coloquem como motores do mundo. E não é só produzir, é também tentar resgatar esse conhecimento do passado. É tentar entender o que era essa tecnologia tão avançada do passado, como que ela surgiu, quem criou, de onde ela veio e principalmente como e por que ela se perdeu. E muito disso, dessa tentativa de busca pelo conhecimento, também abre caminho para uma possível industrialização que ainda está muito incipiente. Porque até agora eu falei sobre os conceitos que permeiam a idealização desse cenário, então agora eu preciso falar sobre o mundo em si. Porque Monsorri na verdade é só um pedaço desse mundo, ele é só um continente. A questão é que isso é tudo que as pessoas que vivem ali conhecem, porque esse é um continente que está isolado de todo o resto do mundo, ou pelo menos de todo o suposto resto do mundo, porque ninguém faz a menor ideia do que existe além do limiar. Pode ser que não exista nada, que eles estejam completamente sozinhos nesse mundo, mas também pode ser que tenham outros continentes, com outros povos, outras culturas, que inclusive podem ter se desenvolvido de forma completamente diferente por causa desse isolamento. Mas o que é esse tal de limiar que eu falei que isola eles? Esse é um fenômeno aparentemente sobrenatural, no sentido de que ele ainda não foi entendido pela ciência, mas na prática é uma névoa extremamente densa que existe em volta do continente inteiro. Só que ela não tá ali junto do litoral, ela tá quilômetros para dentro do mar, então dá para navegar ali em volta com alguma tranquilidade. O problema é que se tu se afastar muito da costa, tu vai dar de cara com a névoa e não é uma experiência das mais agradáveis não, porque até hoje ninguém nunca conseguiu atravessar essa névoa e voltar para contar a história, assim como ninguém nunca veio do outro lado dela, pelo menos até onde se saiba. Os poucos que chegaram minimamente perto desse limiar e voltaram vivos, nunca conseguiram recuperar a sanidade, é como se a mente deles tivesse sido sugada do corpo. Mas falando agora da parte interna, um detalhe importante é que esse é um continente majoritariamente desértico. Tirando algumas regiões ali nas costas sul e leste, que são os lugares mais populosos,
O resto, praticamente todo, é um deserto extremamente quente e avermelhado. E isso tem um motivo dentro da narrativa, mas também é porque eu gosto bastante de biomas extremos e o deserto foi o que casou melhor com a proposta que tem por trás dessa história. E essa coisa dos biomas extremos é interessante para ver como que a humanidade se adapta para viver em lugares em que nem sempre ela é tão bem-vinda assim. E é legal que essas adaptações, elas vão demandando coisas que primeiro surgem como elementos puramente de sobrevivência, mas que com o tempo vão ganhando status simbólico, cultural, religioso. E quando eu construo um cenário, eu gosto de dar muito foco nessa parte antropológica, porque é um campo de estudo que muito me interessa. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso em um vídeo mais específico, porque esse aqui é um vídeo introdutório, então vamos falar sobre as coisas que estão por trás desse cenário. Porque além da ideia central, a gente também precisa falar sobre questões de tom. Esse não é um mundo com muita presença mágica não, ele tem elementos mágicos que às vezes até se confundem um pouco com ciência, mas no geral eles estão ali de forma pontual. O próprio conceito de ciência tem um peso maior dentro desse cenário, porque como a gente viu, essa coisa da produção de conhecimento, de entender o mundo, de entender o passado, de entender o que aconteceu, tem um papel destacado ali. E no geral, em vários aspectos, ele cai mais pro lado realista do que fantasioso, embora ele tenha elementos fantásticos ali, só que eles estão polvilhando a história, eles estão ali para dar um tempero, eles não são o núcleo central de tudo. E já que eu entrei nessa, eu também tenho que falar sobre as referências. E referência é sempre um tema importante. Se tu faz alguma coisa é porque tu teve alguma influência, não tem nada que surja completamente do nada. No nosso caso aqui, uma das minhas principais referências para isso é um livro que eu gosto bastante, que é o chamado Um Cântico para Leibowitz. Ele também tem essa coisa de que a sociedade colapsou drasticamente e aí a partir desse resgate do conhecimento ela vai se reconstruindo e passando de novo pelas eras. Só que é uma situação meio diferente. Eu não vou dar spoiler do livro, mas ele funciona numa escala menor e também tem outro objetivo por trás da história. Uma outra inspiração, mas que aí já é bem mais superficial, é Fallout. Essa é só uma referência específica para um detalhe ou outro, mas que no geral não tem muita semelhança não. Também dá para falar sobre outras obras que envolvem exploração, como Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, porque essa coisa da exploração das ruínas tem um papel importante nesse cenário. Então, em muitos aspectos, tem esse tom da aventura, da exploração do desconhecido, de sobreviver na natureza. Agora, falando da vida real, uma inspiração histórica, que inclusive eu já falei aqui no canal, é da Era de Ouro Islâmica, porque esse foi um período muito marcante no resgate do conhecimento antigo, e que inclusive foi muito marcante para o surgimento do Renascimento Europeu. Não teria acontecido nunca o Renascimento Europeu se não tivesse acontecido antes da Era de Ouro Islâmica. E tem uma história em quadrinho bem legal chamada Compass, que tem essa pegada meio Indiana Jones, só que se passa durante a Era de Ouro Islâmica. Mas acho que com isso, dá pra encerrar nossa introdução por aqui. E obviamente foi só uma introdução, pra gente dar uma olhada nos primeiros passos de surgimento desse cenário. A primeira coisa é pensar na ideia central desse mundo que tu quer construir. Sobre o que tu quer falar, quais são os temas, como que tu quer abordar isso. No nosso caso, essa coisa pós-apocalíptica misturada com a expansão científica, com essa exploração das ruínas do mundo antigo e pela busca pelo conhecimento desse mundo antigo. A partir daí, quando tu já sabe o que tu quer construir, é buscar as referências. Quais são as obras que dialogam de alguma forma com essas ideias? E quais que são os elementos da vida real que podem servir de inspiração? Depois disso, tu já pode pensar no recorte do mundo que tu quer construir. Aqui foi um continente, mas poderia ser um planeta inteiro, uma galáxia, um universo, um multiverso. Ou então poderia ser um bairro. Teu mundo inteiro pode ser uma rua. Tudo depende do que tu quer criar. E aí, tendo esse pacote em mente, tu já pode pegar alguns elementos que podem servir como um gatilho, como um pontapé inicial, para que a partir deles tu vá desenvolvendo outros e outros e outros e expandindo cada vez mais. Eu não sei quando é que vai sair o próximo vídeo dessa série, mas nele eu pretendo explorar mais a parte física desse continente. Trazer um mapa dele, falar sobre as regiões, porque aí já fica uma coisa mais visual, uma coisa mais viva, mais imersão, porque não fica só essa coisa teórica de ficar falando sobre os tons, sobre as ideias, aí já fica uma coisa mais prática e fica mais interessante. Dito tudo isso, se tu gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, me conta aí o que tu achou, se tu gostou, não gostou, achou interessante, quer que continue. Além disso, deixa aquela curtida pra eu saber, eu também te convido a se inscrever no canal pra tu não perder os próximos vídeos, não só dessa série, mas todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal, porque o vídeo de hoje chegou ao fim e até a próxima.